Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 23 de abril de 2025. Hoje nós vamos trazer um complemento do vídeo de sábado 12 de abril, que falou sobre a ativação da grade planetária, a remoção da anomalia da matéria escura desta grade. Interessante que eu não tinha visto necessidade de nenhum complemento, e alguns comentários diziam: acredito que terá uma segunda parte desta matéria. E quando eu li os comentários, porque eu leio todos os comentários, acreditei de fato que não teria a segunda parte, porque não haveria necessidade. Mas passaram-se uns dias, pouco mais de uma semana, e sim, tem uma segunda parte. Hoje nós vamos falar desta segunda parte. E também vamos aqui realmente entender por que você está aqui na Terra agora. Porque eu estou aqui na Terra agora. Por que nós estamos encarnados neste momento atual do planeta? Quando nós falamos que esta anomalia da matéria escura foi criada pelos seres da não-luz, então nós temos que entender que muitas vezes foi colocado aqui que esses seres da não-luz vieram para a Terra há pouco tempo, 350, 400 mil anos. 400 mil anos atrás é pouco tempo, levando em conta que a Terra, segundo a nossa ciência, tem 4,5 bilhões de anos. Mas nós já recebemos muitas vezes a informação das consciências superiores que a Terra tem pelo menos 3 vezes mais. Então seria ali 14, 15 bilhões de anos. É óbvio que teve um tempo da formação do planeta, a estabilização dele, mas nós temos também algumas orientações que há mais de 60, 65 milhões de anos existiam aqui aqueles animais enormes, os dinossauros e suas famílias de répteis. Houve também civilizações na Terra, civilizações muito adiantadas, desenvolvidas antes desta raça humanoide ou humanos, que também são chamados de os povos adâmicos. Então vamos dizer assim, a Terra teve civilizações muito evoluídas antes desta geração, desta humanidade, desta raça adâmica, que é o que hoje compõe os humanos da Terra. Se as almas nesta geração, nesta raça humana adâmica, iniciou aqui a ocupação do planeta há 1,5 milhão de anos, tinha sim o objetivo de trabalhar essa matéria escura, criar nesta matéria escura, porque a Terra é um planeta fantástico em termos de criação. Muitas vezes recebemos orientações de que não há outro planeta tão interessante quanto a Terra, ao menos nesta galáxia. Eu poderia dizer até que talvez nem no universo local, que tem bilhões de galáxias. O grande, porém, é que há 350 mil a 400 mil anos atrás, mais ou menos nessa época, vieram aquelas raças da não-luz, fugidas das guerras de Órion. E como aqui estabeleceram o seu refúgio, eles criaram esta anomalia na grade da Terra. Essa grade planetária foi contaminada de propósito
Houve outras ações também que não vamos aqui reportar, porque foge um pouco deste tema que vamos continuar, e foi realmente a ativação da grade planetária, liberando ela da anomalia agora, algumas semanas atrás. Se era sabido de antemão, porque o plano divino prevê a formação de um planeta e o seu futuro, tudo que pode acontecer ali está dentro do plano. Nas leis divinas, nas leis universais, nas leis naturais, nada é acaso, tudo tem um propósito. E quando foi criado esse planeta, saberia também quem o criou que há 1,5 milhão de anos, mais ou menos, viria para cá essa raça composta de humanoides, que nós conhecemos aqui hoje como seres humanos, da raça adâmica, já antevendo que depois de 1 milhão, pouco mais de anos, viria essas entidades malignas, satânicas, e que nós, como raça adâmica, teríamos o compromisso de libertar a Terra. E é aqui que nós chegamos no tema de hoje. Por que que você está aqui? Por que eu estou aqui? Porque nós fomos não os escolhidos, mas os voluntários para vir para a Terra, para quando chegasse o momento libertar a Terra. Você foi escolhido não por alguém acima de você, mas dentro da tua oferta de disposição de vir para cá, você pegou a fila como todos nós, e quando chegou a tua vez, alguém disse, sim, você é capacitado. Somente as almas mais capacitadas para esta tarefa enorme, porque lidar com essas entidades seria o grande desafio. É óbvio que nós contamos agora, nos últimos tempos, eu diria que neste último século, um pouco menos, porque ali por volta de 1950 que começou realmente a limpeza deste planeta. Com todas as armadilhas, as dificuldades impostas pelos da não-luz, houve oportunidades de furar essa grade, começar a vazar essa energia e transmutar na luz. Este trabalho, que é realizado fora da crosta terrestre, não cabe aos humanos. Cabia a outras raças, aos nossos irmãos galácticos que têm outros recursos que fizeram esta limpeza, esta purificação. Sem a ajuda deles, nós não teríamos como nos libertar. Seríamos prisioneiros para sempre. Mas nós temos uma contribuição. E aí que está o segredo. A nossa ação, a nossa energia coletiva, as nossas consciências coletivas, a emanação da frequência mais elevada por um número mínimo de encarnados aqui no planeta. Esta contribuição foi o que abriu os buracos nesta anomalia da grade planetária. Esta grade magnética que estava como uma redoma completamente fechada. Não podia ser furada de fora, porque foi feita para não ser furada. Era o escudo
que os da não-luz tinham. Quando nós conseguimos frequência coletiva suficiente, que muitas vezes é chamada de uma massa crítica necessária, nós abrimos buracos de dentro para fora. Furamos essa anomalia. E foi ali que os nossos irmãos conseguiram adentrar para ajudar. Eles não podiam fazer a nossa parte, eles não tinham autorização para vir aqui, agir na crosta terrestre, como nós agimos, porque nós estamos aqui. Somos nós que estamos aqui na superfície. Eles não têm o corpo físico da Terra, eles não têm a energia de Gaia, eles não têm o combustível necessário para as ações que nós precisamos fazer. Quantas vezes eu vejo alguns comentários dizendo, mas por que, se a alma mais elevada tudo sabe, se a alma mais elevada tem conhecimento, por que nós viemos aqui aprender? Por que nós viemos aqui sofrer? E nós já falamos aqui algumas vezes que nós não temos problemas, nós temos tarefas. E viemos aqui dispostos a executar essas tarefas da libertação do planeta Terra. E é por isso que você está aqui, é por isso que eu estou aqui. Se nós não tivéssemos nos apresentado para esta missão, a Terra estaria perdida. E o Criador não perde nenhuma de suas crias, nenhuma de suas criaturas, nenhuma de suas ovelhas, como diz a parábola. O pastor sempre vai salvar aquela que está em perigo. Nós não viemos aqui só para aprender. Obviamente que nós tivemos que aprender a criar na quase ausência de luz, na dualidade extrema, nas polaridades. Mas nós viemos aqui com conhecimento dentro do nosso subconsciente. Por si só, embora tivemos sempre o amparo de fora, porque o amparo ele não precisa da grade, ele pode ser dado através da nossa psique, da nossa consciência inconsciente. E nós tivemos sempre essas orientações, sugestões para que nós fizéssemos a parte. É como você mandar um empregado teu fazer um trabalho externo. Ele está lá fazendo o trabalho, é ele que está fazendo, você não está lá. Você é o dono da empresa, mas ele sempre vai receber orientações tuas para fazer o seu trabalho lá no campo. Ele sempre é orientado. Ele não vai fazer sozinho. Às vezes ele não consegue, precisa de alguma orientação mais apropriada. E é isso que nós sempre tivemos. Algumas vezes, em algumas canalizações, os irmãos galácticos, eles dizem a mesma frase que eu acho muito interessante. Nós estamos orgulhosos de vocês. Por isso, não dá para entender como alguém que está encarnado fica lamentando a própria sorte, a vida. Cada encarnado é um átomo semente divino, uma centelha de luz da fonte, um fragmento de uma alma superior que veio aqui, uma consciência mínima, mas o suficiente para resolver um grande problema planetário. Que este problema da anomalia afeta inclusive a galáxia, o universo. A nossa missão era espinhosa, foi espinhosa até aqui, continua mais um pouquinho, mas está finalizando, finalmente. Mas olha que missão maravilhosa. Quantas dificuldades, quantas batalhas. Ganhamos algumas batalhas, perdemos outras, mas
a guerra final vai ser vencida. Vai ser vencida pela luz, pelas consciências elevadas. E nós somos os responsáveis. Você é também responsável. Quando os nossos irmãos galácticos dizem, nós estamos orgulhosos de vocês, isso é um estímulo para os dias finais desta caminhada. Quando eles dizem, vocês são nós encarnados, é difícil a pessoa que não entende do átomo semente, da mônada, das superalmas, das almas e dos fractais, é difícil compreender como vocês são nós ali encarnados. Porque eles são as nossas versões de almas mais elevadas. É óbvio que as nossas versões de almas mais elevadas nos acompanharam todo esse tempo, aqui nesta espinhosa missão. Aqueles irmãos galácticos extraterrestres nada mais são que as nossas versões das nossas próprias mônadas. Nossos irmãos. Como se diz numa família numerosa, meu irmão mais velho, meus irmãos mais velhos, que sempre cuidam dos mais pequenos, dos menores, mas sempre formando a mesma família. Se nós somos uma família de almas aqui na Terra, nós temos também as famílias de almas nossas, de todos nós, das consciências mais elevadas. E quando nós fizermos a ascensão, nós vamos ser integrados, porque consciência, ela se fragmenta, ela se separa em partes para explorar, experienciar mundos inferiores, depois ela se junta novamente à sua versão de alma mais elevada. E ela não perde a sua individualidade, porque ela é sempre aquela consciência. Que é outra coisa que nós temos que entender, quando nós fomos fragmentados em fractais, nós vivemos essa individualização desse fractal como consciência que somos, e quando somos integrados nós vamos ser uma consciência mais alargada, mais expandida, mas continuaremos sendo nós mesmos. Nós não vamos ver um outro eu, porque o outro eu só existe em formas de consciência. Quanto mais elevada a consciência, mais agrega partes. Então, o grande segredo, o que nós viemos aqui fazer? Quando eu falei naquele áudio do dia 12 sobre ativação da grade planetária, quando eu falei em alguns outros áudios também anteriores, alguns assuntos que fazem com que nós começamos a alargar o entendimento de tudo. Porque esse é o momento. Nós estamos agora rapidamente expandindo a nossa consciência, e assuntos que antes eram impossíveis de serem compreendidos, agora começamos a compreender de uma forma simples, fácil. É claro que às vezes aqui precisamos usar uma linguagem apropriada. Existem outras formas de falar tudo isso que eu digo aqui nos meus áudios, mas eu estou usando a linguagem que vocês possam compreender, que vocês podem compreender. A linguagem acessível de acordo com a consciência de cada um. De nada adiantaria vir aqui usar termos sofisticados, difíceis da compreensão. Por isso, às vezes, tem algumas pessoas que entendem de outra forma, tem outra gramática, outra fórmula, e que diz de uma outra maneira, mas que a essência é sempre a mesma. Mas daí acha que há contradições, e não existem contradições, existem maneiras e pontos de vista. Quando nós olhamos por um ângulo, nós temos uma visão. Se nós mudamos o ângulo, temos outra visão do mesmo objeto. As famílias galácticas
são muitas, porque nós viemos de muitas estrelas diferentes. Então aqui tem pleiadianos. Pleiadianos, as Pleiades são 7 estrelas. Então tem das 7 estrelas. Tem de Sírius, tem de Aldebaran, tem de Alfa Centauri, tem de Arcturus, e tem de tantas outras estrelas, porque quando nós vamos um dia viajar pelo espaço infinito, nós seremos, se nós estivermos aqui na Nova Terra, nós seremos almas, não da Terra, mas do Sistema Solar, o nosso Sol, que deve ter um nome, agora não lembro se já ouvi esse nome ou não. Tem um nome dentro da galáxia. O nosso Sol tem um nome. Não é Sol. Sol é nós que dissemos o Sol, porque ele brilha, porque ele é luz. Ele tem um nome dentro da galáxia, conhecido por toda a galáxia e fora dela. Então nós teremos, vamos supor que o nosso Sol tivesse o nome de qualquer. Podemos dar aqui um exemplo bem tosco. Uma bananeira, por exemplo. O Sol, aquele Sol é a bananeira. Então nós somos lá seres da bananeira. É claro que o nome é outro. Bananeira conhecemos aqui na língua portuguesa como a árvore que produz a banana. Provavelmente seja um produto da Terra e não de outros mundos. Embora muitas coisas que existem aqui, existem em outros mundos também. Numa outra configuração energética, mas existem. Tudo é semente estelar. Sementes saídas da fonte, como consciências. Cada semente que sai da fonte e ela é levada pela luz, ela chega num planeta, numa estrela, ela vai encontrar luz, recursos naturais, gases e diferentes ingredientes que formam lá algo novo. Se cria. Por isso, nós dizemos que quem traz a consciência, quem traz a informação, quem traz a semente daquilo que é criado neste planeta é a luz. Ela vem, encontra aqui um meio. As energias da Terra. E ela começa a desenvolver uma forma material condizente com esta energia local. Matéria é coisa do planeta. Por que não tem matéria no espaço, fora dos planetas? Por exemplo, sai da atmosfera terrestre, é um vácuo. Parece que não tem nada lá, mas tem energia suficiente para se criar um novo mundo, um novo planeta, uma nova estrela. Basta que venha uma semente e agregue as energias que se encontram naquele local, a poeira que tem por ali, os gases. E pode começar a formar um pequeno núcleo e se formar um novo planeta, uma nova estrela. Então, agora nós sabemos que temos uma missão muito importante, que sempre tivemos, na verdade, mas muito mais do que nós achávamos que tínhamos, porque viemos aqui para experienciar como criar na quase ausência de luz. Aí vamos usar aquela matéria escura que nós falamos naquele áudio do dia 12 de abril. A matéria-prima. Mas sem anomalia, nós criaríamos coisas fáceis, sem sacrifício, sem dor, sem tanto sofrimento. O problema foi a contaminação. E se nós olharmos no dia a dia, quantas pessoas, quantas almas encarnadas, são pessoas, seres humanos, estão aí hoje,
nos comandos desse planeta, trabalhando ainda para aquelas almas escuras que vieram há 350, 400 mil anos. Porque eles foram programados para assumir as posições. E eles contaminam o ar, contaminam a água, contaminam os alimentos, contaminam tudo. Até os medicamentos. Para quê? Porque é assim que a sombra trabalha. A sombra não quer que a luz se imponha, porque se a luz se impor, termina a sombra. E é o que nós vamos ver no final da transição planetária. Se foi levada embora, se foi dissolvida essa anomalia da matéria escura das faixas sublunares na atmosfera da Terra, na grade magnética da Terra, que é fora do planeta, é como se fosse um manto ao redor da Terra, mas longe da crosta. Se foi dissolvida lá, agora rapidamente vamos dissolver o que está dentro de nós, porque agora a luz vem com tudo. Dentro de nossos corpos, das nossas consciências, da nossa mente, do nosso cérebro, nossos pensamentos, dentro da tudo que existe de matéria aqui na Terra, devagarinho vamos limpar tudo. A luz limpa. Por isso que nós falamos que teremos ali as últimas 2, 3 décadas antes do término da transição planetária, que é por volta de 2050, 2060. Eu tenho uma impressão que a partir, no máximo, de 2030 já começamos definitivamente essa limpeza final. Vamos recuperar o ar, o solo, a água, as florestas, tudo. Todo esse lixo tóxico que foi colocado aqui na crosta também vai ser varrido daqui. E vai começar primeiro dentro de nós. Aí voltamos àquela situação dos sintomas do corpo físico, emocional, mental, porque estamos passando pela limpeza. Este tema de hoje veio mais para complementar, porque de fato tinha uma segunda parte. Às vezes não é possível fazer tudo numa vez, porque fica muito longo e as pessoas se cansam. E às vezes, como foi no dia 12 de abril, eu achei que não tinha mais nada a acrescentar. Mas tinha. Não se sabe o amanhã, porque, como eu sempre digo, amanhã é outro dia. Sabemos o hoje, amanhã vamos ver o que temos. E assim é. Agora, a passos largos, vamos em direção à bandeirada final. Tudo se aproxima de uma forma rápida e segura, porque agora não há mais curvas. Agora a linha é reta. Por isso, sempre dizemos, a reta final, onde todos dão todo o seu potencial. E você faz parte desta turma que está puxando toda essa fila. Senão você não estaria na reta final, estaria ainda lá mais um pouco atrasado, mas é preciso que alguém encabece a fileira. Se você está aqui, é porque você chegou até aqui. Então você está na cabeça da fila. Ou na cabeceira, como se diz, puxando os demais. Incentivando, orientando. Sim, porque você tem já a lição, o aprendizado deste trajeto todo concluído até aqui. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.